Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala e estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo. Como é que é, Jô? Tudo em dia? Tranquilo, Avelino, aqui na nossa Odisseia em Benguela. Boa. Pedir ali ao pessoal que está lá em casa que siga-nos nas redes sociais, podcast _Pro Desporto, por Instagram e por TikTok, Pro Desporto apenas por Twitter ou X. Sigam-nos também no YouTube ou subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Assim, sempre que nós tivermos conteúdo novo, vocês serão notificados. Estamos também no Spotify, sigam-nos por lá para ouvirem as nossas conversas, caso não tenham como ver, pelo menos lá podem ouvir. Antes de começarmos, agradecer aos nossos patrocinadores, Amarelinha Hambúrgueres. Vocês já sabem, são os melhores hambúrgueres da cidade de Luanda. Não posso dizer nada de Angola, porque não provei os de Benguela, então não posso certificar isso. Mas vocês já sabem, então podem encontrar na Vila Alice ou no Nova Vida agora. Tem os números aqui embaixo para poderem ligar e encomendar. Um abraço também ao pessoal da Talkplay, que tem estado conosco desde o início. Para quem não sabe, a Talkplay é um aplicativo de streaming de música 100% angolano. Está disponível tanto na App Store como na Play Store, então podem baixar e usem-no como deve ser. Cumpridas as formalidades, vamos falar sobre futebol hoje. E temos aqui uma pessoa que é, vou dizer, uma figura de referência no futebol de Benguela, que é o Evanir Coelho, presidente do Nacional de Benguela. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, presidente Evanir. Obrigado. Obrigado, Avelino. Obrigado, Jonathan. E um obrigado especial para todos os ouvintes do Pro Desporto, né? Presidente, nós gostamos sempre de começar a nossa conversa procurando saber o background do nosso convidado. Então, queria que nos falasse aqui um bocado sobre como é que surgiu a sua ligação com o Nacional de Benguela e o que é que o motivou a assumir a presidência do clube. Background desportivo, né? Nesse caso, né? Pronto, Evanir Coelho é um amante de desporto há mais de 30 anos. Tenho 42 anos de idade e comecei a jogar futebol aos 14 anos. 14 anos, lá por sinal, apesar de ser de Benguela, nunca joguei em Benguela. Joguei sempre aqui no Lubito. Primeiro na CRS, que era uma equipa de um estrangeiro, de um expatriado que era o responsável da CRS, o Jacques, e depois joguei na Académica do Lubito. Essa equipa era como se fosse um satélite da Académica do Lubito. A partir do momento que você fosse para o escalão de juvenil, ia para a Académica do Lubito, e foi na Académica também o único clube federado onde joguei. Fui campeão provincial no ano de 2000. Também só joguei mesmo uma época, porque depois, por questão de saúde, tive que parar. Fui campeão provincial, fiz parte de um campeonato nacional no Ambo, em que nós obtivemos o 4º lugar, e eu, sem querer ser arrogante, é claro, né? Eu fui considerado dos melhores jogadores da competição, o melhor da nossa equipa e dos melhores da competição, onde faziam parte nomes como o Dedé, foi da seleção, não sei. Sim. O Dedé, faziam parte do Jonico, uma equipa muito forte, que ganhamos o provincial cá em Benguela sem perdermos nenhum jogo. Mas neste percurso todo, o futebol ensinou-me a ser humilde, o futebol ensinou-me a respeitar o próximo, o futebol ensinou-me a respeitar a diferença e, sem medo de errar, digo que tudo o que eu sou hoje devo ao futebol. Razão pela qual, que depois de deixar de jogar, fiz uma promessa que tudo que o futebol me deu, até aquela idade, eu tinha 18 anos ainda, eu tinha que retribuí-lo, se não como jogador, como dirigente. Tive a sorte de, aos 19 anos, ir para o Cubal, município do Cubal, e trabalhar. Sou professor de profissão. Fui trabalhar no Cubal aos 19 anos e lá
desenvolvi a minha veia empreendedora e o meu lado social da minha empresa era o desporto. E comecei a dirigir jovens, saíamos do Cubal para outras províncias, para outros municípios, para aqui para o município de Benguela, para participar em torneios de futebol, 11 de futebol salão. E um amigo convidou-me para fazer parte, é de realçar que é de ser presidente nacional, eu fui dirigente do 1º de Maio. Não como presidente, mas como homem de comunicação e imagem, na altura com o malogrado Rui Araújo, que foi das pessoas que ensinou-me o que é paixão, o que é defender uma instituição, o que é dar peito para uma instituição. Felizmente aprendi com aquele senhor. E eu considero que aqueles 5 meses que eu estava no 1º de Maio foi um estágio para aplicar tudo aquilo que eu e a minha equipe, é claro, fizemos no Nacional de Benguela. Como é que eu apareço no Nacional de Benguela? Eu nasci nos arredores do estádio de São Filipe. E apanhamos surra pelo Nacional, pulamos muro pelo Nacional, puretes de polícia, porque queríamos ir assistir o Minhas, o Aquá, o Lilo. E chegou uma altura que, apesar de eu ter nascido nessa área, eu não era muito ligado ao desporto. Eu não era muito ligado ao desporto porque depois tive que passar uma temporada na Camunda. Camunda é um bairro daqui de Benguela, um bairro de Benguela que eu tive que passar uma temporada, e é daí da Camunda que eu saí para vir jogar no Lubito, porque na cidade ninguém quer nada com futebol, os miúdos da cidade, hoje já mudou um bocadinho, mas naquela altura, apesar da gente jogar entre ruas, nunca ninguém queria jogar o futebol federado. Quando eu fui passar uma temporada na Camunda, é que conheci uns amigos, o Guigui, o Cimarro, que me pegaram e levaram-me para vir jogar na Académica, ou na CRS, posteriormente na Académica do Lubito. O Nacional andou um momento, ou teve momentos difíceis, porque desde 2012 que o Nacional estava proibido de jogar por uma multa, um processo de uma dívida que tinha com os 2 treinadores, Álvaro Magalhães e Vilaça, de $106 mil, processo esse que decorreu nos termos da FIFA, e o Nacional ficou proibido de jogar uma competição, as competições de séniores. Já sabe, são poucos clubes que tinham sénior e depois deixam de ter sénior que sobrevivem. Então aconteceu com o Nacional andou esses 8 anos todos, posso dizer, num calvário, só para ter noção. Nós encontramos os funcionários do Nacional com 18 meses de salário em atraso. O que é que me faz abraçar esse desafio? O que faz abraçar esse desafio é o amor que temos pelas instituições nossas, e porque, como disse anteriormente, nós nascemos aqui próximo, ou lá próximo do Nacional de Benguela. É um clube da cidade, era o clube da nossa cidade, e porque era um clube que todos amavam. Então, através do pedido de um amigo do Fatite, não sei se o Márcio falou aqui do Fatite na sua entrevista. Não. Mas já ouviram falar do Fatite vocês? Fatite é foi jogador de Sagrada Esperança. É o jogador com mais história, é dos jogadores com mais história no Girabola. Jogou 15 anos ininterruptos no Girabola. Jogou 15 anos ininterruptos no Girabola, e ele é o amor da minha vida. O Fatite era o amor da minha vida. É o único amigo que eu tive. E quando o Márcio falou que o Ivanir é meu amigo, e depois disse, não, é uma cota muito mais do que... Eu sou cota do Márcio, porque o Márcio é amicíssimo do Fatite, né? O Fatite depois vão jogar juntos ao Sagrada, e toda a gente que era ligada ao Fatite era meu. Né? E o Márcio, apesar de ser amigo,
é meu mais novo. E eu me ligo ao Márcio por ele estar ligado ao Fatite, que tinha esse grande poder de congregação. Eu digo, eu tenho dito, pessoas como ele, como o Fatite, só nascem de 100 em 100 anos. Ele era mesmo especial. O Fatite era mesmo especial. E pessoas como ele só nascem de 100 em 100 anos. Então ele tinha esse poder de congregar. E teve e foi o veículo para a minha união com o Márcio, que é uma pessoa também espetacular. É um verdadeiro lembrete, o Márcio, do que é ser um ser humano. Então foi ele que me incentivou a se candidatar ao nacional, à presidência nacional de Benguela. Porra, Evanir, se candidata só, aqui o problema é que não tem muita coisa, é só a gente pagar o salário e está tudo bem. Seu rapaz, se a minha empresa ir à falência, não, Evanir. E aí lá abracei esse desafio. Abracei esse desafio com muita luta, porque o Nacional, apesar de estar naquela situação, o Nacional é um clube de cidade, é um clube centenário, é um clube histórico e uma pessoa da minha idade, naquela altura, eu tinha 36 anos, 38 anos, estar na liderança do Nacional, parecia que aqueles mais velhos iam te matar. E ninguém acreditou. Ninguém acreditou em nós e eu compreendi, era legítimo. Eu acho que as pessoas têm a legitimidade de, quando não virem o teu trabalho, não acreditarem em ti, mas também terem essa capacidade, essa humildade e essa grandeza de dizer assim, poças, ele apresentou o trabalho, afinal ele é grande, vamos apoiar. E foi o que aconteceu. Fizemos um grupo muito forte de algumas pessoas que já estavam aí, de jovens muito inteligentes, jovens muito mais inteligentes do que eu, mas que decidiram que eu fosse os seus líderes. E quando isso acontece para nós, quando a gente trabalha com pessoas mais inteligentes do que nós, então não temos muito problema, porque eles são um poço de ideias, são um poço de hábitos que fazem com que a nossa instituição cresça. Então foi isso que aconteceu. Concorremos contra o Cota, também Cota Pedro Ferro, que é uma pessoa que também ama muito o Nacional. É indubitável o amor que ele tem, ou que ele tem até agora pelo clube, porque mesmo ele perdendo as eleições, eu fui buscá-lo porque eu sei o quanto ele ama o clube, para liderar o departamento de futebol, não para lhe humilhar, mas para liderar e para pedir ideias, para quando ele vir, presidente, vamos fazer como não, Cota. Você aí é o presidente, você vem com a tua ideia e vamos seguir o barco, porque eu tinha noção e tenho noção até agora o quanto ele ama o clube. Fizemos as eleições e vocês não têm noção, a faltar 2 horas para as eleições, começou a rolar papéis no clube. Vocês vão entregar o clube num traidor, que traidor assim sou eu, né? Porque estava vindo o 1º de maio. E um traidor. Não imaginam como é que eu me senti naquele momento, mas tinha as coisas bem delineadas, tinha foco, independentemente de estar a me candidatar a presidente. Sempre fui uma pessoa muito focada e, enquanto empresário, sempre tive foco, sempre contribuí para causas sociais. O mesmo Nacional de Benguela, antes de eu ser presidente, as pessoas que estavam aí, eu contribuía com bolas, porque o meu filho jogava no Nacional, dava bolas, dava lanches. Então, era praticamente só oficializar aquilo que eu nunca fui como líder. Já fui dirigente do 1º de maio, mas não como o líder, também dependia de outras pessoas. Então no Nacional era a oportunidade para mim ser líder e apesar de ter pensamentos de outros colegas que eu sempre apanhei, sempre privilegiei, a decisão aí era minha. Então não tinha como falhar. O nosso grande objetivo era tentar lutar para que essas pessoas que estivessem aí a trabalhar conseguissem ir para suas casas com os seus ordenados. Então abraçamos o desafio e no fim das eleições nós ganhamos diferença, se calhar muita diferença. 95% dos votos foram da nossa lista, a lista A, liderada pelo Evanir Coelho, e o resto da percentagem foi para a lista do Cota Pedro Ferro.
que no mesmo momento pedi, chamei, Cota, eu quero. Eu preciso de ti aqui. O que o Nacional precisa, somos poucos para conseguir reerguer este monstro, este elefante. Então, precisamos de todos os nacionalistas. Venham. Vamos acordar o elefante. Começamos a trabalhar. Tínhamos noção que muitas vezes não é o dinheiro, não é a condição econômica, mas é que é o ego, é gerir o ego das pessoas, é congregar. Então começamos a ir buscar aquelas pessoas que achavam que nunca mais iam voltar ao Nacional. Fui buscar a Filomena Trindade, que está no Petro. Por favor, dona Filomena, nós precisamos que você venha. Nós precisamos que você faça uma mensagem. Nós precisamos que você nos guie. Vamos buscar o Garcia. Vamos buscar o Luvambo, pai do Márcio. Vamos buscar o Joãozinho Maradona, que vocês conhecem. Cota Joãozinho Maradona, da TV Belas. Vamos buscar o Cotalino. Cota. Nós somos jovens ousados. Mas nós queremos usar essa ousadia. Queremos juntar aos vossos valores. Porque nós sabemos que vocês se amavam mesmo. Então nós queremos usar essa ousadia, juntando aos vossos valores, para reerguermos esse elefante. Então queremos que vocês façam parte do conselho do clube. E nós não vamos fazer nada sem o vosso aval. Os cotas aceitaram, homenageamos os cotas, fizemos uma festa de 100 anos, porque na altura que a gente entrou era o centenário do clube. Fizemos uma festa de 100 anos espetacular, onde fomos buscar a Bebê Matos com 94 anos. E ainda foi ela quem fez o bolo de aniversário do clube. Fomos visitar o senhor Horácio Lara, que com 94 anos, quando nós dissemos, nós nos candidatamos e somos presidente do Nacional, ele nos disse assim, vocês são suicidas. Ele nos disse que vocês são suicidas, porque o Nacional já não existia Nacional. As pessoas usavam o Nacional, desculpa a expressão, para irem namorar, para meterem os carros, para irem defecar. Então esse foi o nosso grande desafio. E começamos a trabalhar. Foi no tempo da Covid. Começamos a trabalhar. Construímos em um ano 19 lojas com fundos próprios nossos, porque ninguém acreditava no clube, é claro. O Nacional era um clube falhado. Construímos 19 lojas, unimos os sócios, fomos buscar os mais velhos e criamos algo que eu hoje chamo, se calhar, dos maiores projetos do país, que é uma escola de futebol. A Escola de Futebol do Nacional de Benguela, em homenagem ao Sérgio Severino Pacassa, que foi um antigo treinador, jogador, dirigente, que fez com que o Nacional de Benguela não fechasse a porta pós-independência, que tinha as chaves do Nacional em casa e clandestinamente abria, e com os Garcias, com os Luvambos e outros valorosos nacionalistas fizeram com que as portas do Nacional não se fechassem. Então, como o lema era resgatar a mística dos clubes, estas pessoas todas eram homenageadas. Nas 19 lojas do clube, nós eternizamos os nomes das antigas glórias, Aquá, Berardi, Minhas. O Minhas eu fui lhe buscar no Namibe. Minhas, eu preciso que você venha trabalhar conosco aqui. E trouxe o Minhas para treinador do Nacional de Benguela. Fui buscar o Lilo. O Lilo estava doente. Não sei se vocês conhecem o Lilo. O Lilo jogou no Progresso. Contribuiu muito para o Nacional, mas estava aí abandonado com doença. Eu fui, cuidei dele. Acompanhei ele em todas as consultas e depois dele ficar bom, trouxe o Lilo para trabalhar no Nacional de Benguela. Pronto, com ordenados baixos, mas é a nossa realidade. Mas Lilo, o Nacional nunca vai te abandonar. Fui buscar aqueles antigos jogadores que eram sêniores do Nacional, estavam aí abandonados, apesar do Nacional não ter sênior, fui lhes buscar, meti na Académica, meti no Iliete, meti... na Académica e no Iliete, meti no 11 Bravos do Maqui, sem o Nacional ganhar nada. Filhos,
vão se potenciar para que um dia, quando o Nacional ter sénior, vocês serem aquelas pessoas que vêm com experiência. Mas, infelizmente, hoje, eles já não são jogador para o Nacional e eu tenho que aceitar isso. O Nacional já não consegue pagar esses atletas. Estão na Lunda Sul, o Platini, o Manucho, tem o Cabaça, está no Isaac a jogar a primeira divisão e o nosso lema é que é sempre o jogador. Se o Nacional tiver que abdicar do dinheiro dele para o jogador, dizer assim, é graças ao Nacional, então para nós isso nunca foi o problema. Então criamos essa escola que hoje, se calhar, somos a maior população a praticar futebol num só campo, quiçá no mundo, com mais de 1.200 atletas inscritos, dos 4 aos 12 anos. Uma escola que, muito mais do que jogadores, a gente forma homens, porque temos noção que estamos a formar homens que serão jogadores e que continuarão a ser homens depois de deixarem de ser jogadores. Então, muitas virtudes são passadas aí, como amor ao próximo, aprender a cantar o hino nacional, aprender a respeitar o horário, aprender a respeitar os treinadores, aprender a respeitar os árbitros. São passados muitos valores que todo mundo tem que apresentar, as notas, e que todo mundo tem noção que se o pai vir disser que o miúdo não lavou a louça antes de vir ao treino, ele não treina, que todo mundo tem noção que depois do treino é ele que deve lavar o equipamento, porque a vida de futebol muitas vezes nos faz viver em formas de internato. Então é a partir de criança que a gente tem que começar a criar esses hábitos. Uma escola com mais de 15 treinadores, em que o perfil do treinador, o mínimo, tem que ser licenciado em motricidade humana ou ter o nível básico da FAF. Uma escola em que o coordenador é o professor Solito, dos decanos do treinamento, nível B da UEFA, mestrando em futebol e carrega um manancial desportivo e pedagógico que, se calhar, ao nível de figuras valorosas como o professor Sacramento e outros valorosos expertos do desporto do nosso país. Quando criamos essa escola, foi muito difícil, foi mesmo muito difícil, porque até nesse momento que vos falo, o Nacional não tem patrocinador. Apesar de ser um clube muito, mas muito organizado, é mesmo organizado, o Nacional de Benguela, mas não temos patrocinador, mas vivemos do altruísmo de muito boa gente da sociedade civil. E já chegaram a me chamar: presidente, eu não te conheço, eu não sou do Nacional, mas o que você está a fazer é nação. E eu sei que vocês têm um problema com o treinador Álvaro Magalhães e Vilaça, eu quero ajudar. E me ofereceram $30 mil para ajudar a mitigar esta dívida desses treinadores, que foi uma das nossas promessas eleitorais no primeiro quadriênio: mitigar ou diminuir a dívida desses 2 treinadores. E foi a primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições, foi contactar o treinador, pedir desculpa pelo sucedido e que o Nacional de Benguela honra a sua palavra. E eu, apesar de, se calhar, quando se contraiu essa dívida, eu nem tenho noção que um dia ia jogar futebol, hoje eu, enquanto presidente nacional, é minha obrigação assumir esse passivo. E, professor, eu vou resolver isso. Não tenho dinheiro ainda, não tenho patrocinador, mas eu vou resolver isso. Está aqui o meu cartão Visa, meu particular, e todos os meses eu vou pôr qualquer coisa. E todos os meses eu punha 500 euros, 400 euros. Quando veio esse $30 mil, meti e fomos pagando. Neste quadriênio que começou agora, a nossa promessa era de, neste quadriênio, não se ouvir falar mais desse senhor. E nesse momento que vos falo, o Nacional hoje é livre. O Nacional é livre, razão pela qual está a jogar esta competição da segunda divisão
porque já não está mais castigada pela Federação Angolana, pela Federação Internacional de Futebol. E os treinadores são meus amigos, os treinadores, quando quiserem vir passear aqui, virão à vontade e está tudo bem. Bom, eu ia mesmo falar agora do próximo quadriênio, que foi reeleito recentemente. Isso mostra que a massa associativa gostou do que viu, as promessas foram cumpridas. Tudo. E fica sempre aquela dúvida. E agora, para esse quadriênio, quais são os novos desafios? O que é que estão a planear? Não, a nossa bandeira desse novo quadriênio era mesmo criar uma área social para apoiar os nossos jogadores, porque é muito importante que a gente conheça a vida do atleta fora do clube. Então esses atletas passam muitas dificuldades. No universo de 1000 e tal atletas, então já imaginas que o Nacional sofre. Então era necessário a gente acompanhar esses atletas, sobretudo a nível acadêmico e a nível social, para saber que tipo de vida é que o atleta leva, porque a nossa escola é a união do trinômio família, clube, escola. Então esses três agentes sociais têm que estar interligados para o sucesso destes meninos, porque não teremos nenhum menino com sucesso desportivo se não come em casa. Não teremos nenhum menino com sucesso desportivo se não estuda. São poucas, porque hoje a cientificidade tomou conta de tudo. E se nós trabalharmos tudo com arcaísmo, ou não teremos durabilidade, ou não conseguiremos atingir aquilo que são os nossos propósitos. Então o Nacional de Benguela tem noção disso há muito tempo, por isso é que mesmo não tendo dinheiro, o Nacional de Benguela investe muito seriamente na organização e hoje, a par do Petro, não sei, e vou ligar já ao teu lado vocês, que ela tem um programa, um software de gestão que é usado por mais de 800 clubes na Europa. Em Angola só tem o Nacional e o Petro. E agora a Federação de Futebol, pronto, na altura, o professor Miller falou comigo para dar o número desse programa em jogo. É um programa de gestão em que você cadastra todos. Eu tenho uns 1000 atletas, 1000 e tal atletas do Nacional de Benguela controlados. O ano que entrou, o grupo sanguíneo, a escola em que estuda, quem é o pai, a data de aniversário. Tenho isso tudo controlado. Tenho no meu telefone o contacto de todos os pais dos menores de idade do Nacional de Benguela, porque muitas vezes os meninos saem do treino, o pai não vem buscar e o presidente ele diz o nome, o João, pai, por favor, venha buscar o atleta. É um programa que a gente paga muito caro porque é uma licença, mas ainda assim nos facilita o nosso trabalho por aquilo que a gente quer atingir, que é a excelência. Para atingir a excelência, a organização é o primeiro passo, e para se organizar, a primeira condição é termos a base de dados dos meninos, dos atletas, dos treinadores e de todos os membros do Nacional de Benguela na palma da nossa mão. Presidente Vânia, como é que avalia a evolução do Nacional do Benguela desde o momento em que assumiu o clube, né? E qual foi vou dizer, o momento mais marcante até agora? Eu não sou... Tenho um grande problema, eu não sou de... Autoavalio-me muito, mas não sou de expor essa autoavaliação. Eu prefiro que as pessoas, prontos, analisem aquilo que é o Nacional, que foi o Nacional, desde que nós chegamos, uma sede que era impossível ficar, com passarinhos a voarem na sede, do momento em que reabilitamos a sede, metemos computadores em todas as salas da sede, recuperamos o centro de estágio. Hoje, graças a Deus, o Nacional tem um centro de estágio que pode abrigar 2 equipas.
temos ginásio no clube. Encontramos as modalidades de futebol. Graças a Deus, o Nacional nunca deixou, com recursos e avanços, com todas as dificuldades, e quero aqui felicitar e parabenizar as direções anteriores por permitir que o Nacional nunca parasse de verdadeiramente realizar aquilo que é o objeto social de uma associação desportiva, que é a prática do desporto. Encontramos futebol, encontramos handebol, encontramos judo, implementamos snooker, implementamos o voleibol, implementamos o xadrez, implementamos agora a ginástica, que faz do Nacional, ainda assim, se calhar, das maiores comunidades praticantes de desporto no país. No país mesmo. Com mais de 1.800 atletas divididos em 7 modalidades. Só para terem noção, no futebol, nós temos, por causa do número de crianças que a gente tem, nós temos em cada escalão 2 equipas. O Nacional de Benguela, por cada final de semana, movimenta 340 atletas por cada final de semana. Com mais de 500 pares de equipamentos lavados, entre material de estágio e material de jogo. Temos uma lavandaria, criamos uma lavandaria com mais de 340 lanches por cada final de semana. Como disse anteriormente, o Nacional de Benguela é pobre. Só de transporte a gente gasta por cada final de semana 200 mil kwanzas. Isso tudo sem patrocinador. Então, só para vocês verem que há dias que eu ajoelho e falo, Deus, isso tirei aonde? Conseguimos como isso? E agora temos a competição sênior da 2ª divisão, que nós temos que gastar por semana, no mínimo, por aí 1 milhão de kwanzas. A minha questão, é engraçado que a minha questão seguinte era mesmo sobre a questão financeira, sobre a parte financeira, porque para essa logística toda, como é que vocês têm feito essa engenharia financeira, que é realmente uma engenharia financeira? Quais são as parcerias, quais são os métodos que têm usado? Os nossos meninos pagam uma cota da escola de futebol. E se calhar que ela já deve estar a fazer conta. Pô, o Nacional é rico. Não, estou aqui a encontrar formas de copiar. Neste universo dos 1.200 atletas inscritos, sabemos como é que são crianças. Há crianças que vão se inscrever só porque vieram passar o final de semana no primo e amanhã não vão mais. Por isso é que as nossas inscrições nunca terminam. O Nacional abre dia 1 de janeiro e fecha dia 31 de janeiro. Dia 1 é viajar. Não tem feriados, não tem nada. Não tem provas dos meninos. Por quê? Porque as provas são aleatórias, né? Se um fazer hoje, essa semana, o outro faz a outra. Mas eles têm a liberdade, na época da prova, o que vai fazer essa semana não vem treinar. Mas o outro pode vir treinar. Certo. Então, é mais ou menos, o Nacional de Benguela não para. Então, uma parte desses meninos paga cota, nem todos, porque este também é um projeto sociodesportivo. A gente tira meninos da rua para lhes dar oportunidade através do desporto. A gente tem parceria com a direção da ação social por causa daqueles menores de idade que saem da reeducação de menores e vêm para terem inclusão social através do desporto. Agora mesmo o Nacional vai lançar a primeira pedra de um projeto para atividades lúdicas para esses lares de necessitados, para esses lares de órfãos, de atividades lúdicas e desportivas, mas que o Nacional é que leva o treinador para o lar X. Por quê? Porque não é só recolhermos as crianças para ficarem num espaço, é também
colocarmos lá atividades como desporto, como atividades lúdicas, para que o miúdo se sinta alguém, para que o miúdo se sinta valorizado, para que o miúdo consiga inserir-se também na sociedade através de outras instituições, porque a partir do momento em que ele tem uma equipa a jogar no Cruz Azul, ele vai jogar com o Nacional, é convivência, ele vai jogar com o Lar do Luongo, é convivência. Então essa interação toda para nós é muito importante, e tanto mais que para nós, Nacional, a grande beleza de participarmos com essas duas equipas em cada escalão não é sobre resultado, é sobre a gente permitir que miúdos conheçam outros bairros. E quando vão aos campeonatos nacionais, outras províncias, outras culturas, outros amigos, e eles jamais esquecerão o Nacional de Benguela. Para nós, o grande objetivo é esse, para que cada miúdo que pratica o futebol, o handebol, o judo, a ginástica, o snooker, o voleibol nacional de Benguela, jamais esqueça o Nacional como o veículo que lhe fez conhecer o amor, que lhe fez saber perder. E o saber perder não é só no desporto, o saber perder também é na vida. Possas perder esse emprego, meu Deus, não vou desistir. Eu vou levantar, vou procurar outro emprego. É isso, o desporto para nós é isso. Desporto para nós não é sobre ganhei 2-1. Desporto para nós é sobre o treinador orientou que toda a gente tem que trazer o cartão para ter acesso às instalações. Um dia, na prova, quando disserem quem não trazer, ou quem não trouxer o cartão, não entra, ele já vai saber, poças, eu aprendi isso lá no clube. Epa, cartão na pasta. Aquele cartão que nós usamos um cartão. Este cartão tem janeiro, fevereiro e vão carimbando consoante as mensalidades. Só que os pais pensam que aquele cartão é única e simplesmente para controlar as mensalidades. Não, aquele cartão é para incutir responsabilidade nos meninos, porque se ele ama jogar futebol, ele nunca vai esquecer o cartão, porque ele sabe que quando esquecer o cartão não vai entrar. Com aquele cartão, ele tem desconto em todas as lojas do clube. Com aquele cartão, ele tem desconto no Hotel Praia Morena. Com aquele cartão, ele tem desconto em várias clínicas com realce do Dr. Cali. Com aquele cartão, ele tem descontos nas farmácias que são parceiras do Nacional. Está a entender? Então, por 5.000 kwanzas, por 1.000 kwanzas também, porque o sócio é 1.000 kwanzas, então você tem uma gama diversas de serviços que você pode resolver durante o final do mês, sem contar para os sócios que também podem participar na decisão dos órgãos sociais do clube. Então, ainda assim, mesmo com esses miúdos, o Nacional de Benguela tem muitas dificuldades, mas quero aqui agradecer os pais, têm sido as nossas grandes fontes, porque têm mesmo nos tirado do pico. São com eles com que a gente conta ordinariamente. Extraordinariamente temos muito boa gente da sociedade civil que tem ajudado, o senhor Areia, o senhor Carlitos Viegas, o senhor Rui da Angopri, que é um senhor português que não conhecia e hoje é o meu pai. Presidente, eu não te conheço, mas eu nunca vi o que você está fazendo, você é uma máquina, eu vou te ajudar. Eles hoje é que fazem a manutenção do campo. Todos os meses o senhor Rui nos dá 150.000 kwanzas. Não é muito, mas para mim... significa muito. Estou muito grato por essas pessoas. Senhor Rui, senhor Areias, senhor Carlitos Viega. Independentemente do que for amanhã, se dão, se não dão, os nomes deles nunca vão sair da frente das marcas do nosso clube. Nunca, nunca. Nem que para isso eu tiver que me demitir. Nunca vão sair, porque é gratidão e eu primo muito por isso. São pessoas que não nos conheciam e acreditaram em nós. Nós podíamos pegar esses dinheiro e usarmos para fins pessoais. Os nossos atletas, os nossos funcionários têm bolsas universitárias, que eu, enquanto presidente, podia pegar, essa bolsa vou dar no meu familiar João. Não, mas nós... Quando encontramos duas empregadas, duas colegas domésticas de limpeza que demos bolsa. Hoje
são licenciadas e fazem parte do órgão social. Eu chamei, não, vocês vão fazer parte do órgão social, fazem parte da direção do clube, hoje são minhas colegas. Ontem eram funcionárias, o clube deu formação e hoje fazem parte dos órgãos sociais do clube. Quando nós podíamos, pronto, se tivéssemos interesses inconfessos, é claro, podíamos usar essas bolsas para dar nos nossos familiares. Então, é nação. Diz-me uma coisa, Presidente. Há pouco tempo disse que tem o número de telefone dos pais de todos os miúdos. Isso me levou a uma questão. Como é que é a sua relação com os jogadores e que tipo de líder procura ser dentro do clube? Acho que essa resposta tu precisava de assistir um treino. E sem desprimor aos pais, eu acho que até os pais têm tido ciúme de mim. Precisas seguir a página do Nacional, eu depois vou te mandar o link. Vou-vos mandar o já link. sigo, por acaso. Já segues, já né? Sigo. E você vai dizer, não, eu acho que isso não é um clube de Angola. Meu. Todos os clubes que fazem algo diferente, eu sigo nas redes sociais. Eu acho que isso não é um clube de Angola. E é a minha vitória. É essa. Eu estou na padaria, em 5 minutos eu vejo 5 miúdos nas minhas costas, presidente. Eu não consigo ir em nenhuma escola primária. Eu fui à escola da minha filha e fui lá ver as notas dela. Minha filha tem 10 anos. E à noite, quando chegou em casa, papai, não vai mais à minha escola, por favor. Porque quando acabou, quando ficou o intervalo, chegou o intervalo, você é filha do presidente, você é filha do presidente, você é filha... Vou a outra escola do meu filho, o mesmo... Mesma coisa. E eu amo eles, eu amo eles. Eu vou para o clube, às 7 horas, saio do clube, 21 horas. Os miúdos, e é aí onde entra a beleza que o desporto tem, a magia que ele incute no coração das pessoas, seja criança ou não. Os miúdos de 5 anos, nós chamamos fraldinhas. Segunda, quarta e sexta, ele sabe que depois do treino tem que ir no gabinete do presidente e dar de comer os peixes do presidente. Está a ver? Os miúdos com 5 anos, todos eles... 40% têm braçal de capitão e trazem de casa. E trimestralmente o presidente dá palestra aos capitães de equipa. O que é ser capitão? O que é liderança? Eu sou coach, eu faço palestras também motivadoras. Aliás, nós não somos um clube, nós somos nação. Somos mesmo a maior nação desportiva de Angola. E ficou provado isso ano passado, quando um antigo jogador nacional de Benguela, Joaquim dos Santos, nesse momento ele deve ter 75 ou 80 e tal anos, veio pedir permissão ao presidente para que as cinzas da esposa que faleceu fossem depositadas no Nacional por tudo quanto o Nacional representa para ele. Eu disse, meu Deus, eu não posso falhar nesse clube. Eu não posso, não é possível isso. Eu não posso falhar. Um filho do Nacional, que hoje tem 78 anos, vive em Portugal, gastou dinheiro para pedir permissão ao Nacional, trouxe e as cinzas hoje estão no meu gabinete. Com todos os seus filhos que nem nasceram aqui, para pedir permissão ao Nacional, pedir permissão, ouçam bem, pedir permissão ao Nacional para que a cinza da sua esposa fosse depositada no Nacional de Benguela por tudo quanto o Nacional representa para ele, porque ele casou na sala de conferência do Nacional enquanto atleta do Nacional. Okay. A semana passada, o ex-ministro da Agricultura, saiu agora, o Chimbica, chorou baba e ranho. De novo? Aquela? Deixa estar. Tranquilo. Chorou baba e ranho ao entrar no Nacional. Porque ele entrou no Nacional aos 10 anos com o mais velho Salvador. E o mais velho Salvador do Carmo
lhe ensinou o que é respeitar um capitão. E quando estamos a falar de capitão, não é sobre capitão, é sobre os mais velhos, é sobre o teu líder, é sobre... Estão a entender? Então esse clube tem este quê de que quem entra jamais sai. Então, estávamos a falar da evolução. Prontos. Encontramos um clube com 18 funcionários, o clube tem 50 funcionários. Ainda tem os ordenados dos funcionários. Um clube que tinha, se calhar, 100 ou 150, ou 120 atletas, hoje o clube tem mais de 1.600 atletas. Será que vamos falar de evolução nisso? É um gráfico... Acho que está claro, né? Está a entender, irmão? Exponencial. Um clube que há 13 anos não ganhava nenhuma competição de formação. O ano passado o Nacional foi campeão sub-17 da província em futebol, foi campeão sub-17 da província em handebol, é campeão da região sul da Angola em xadrez, é campeão da província em ginástica. Nestes 4 anos, mais de 3 jogadores foram representar a seleção de Angola e é um momento alto para mim. Futebol feminino, apesar de começarmos agora, temos uma atleta que é a Pauleta, quem acompanhou o jogo, foi autora de duas assistências. Sim. Jogadora e funcionária do Nacional, porque é treinadora, dá treino no Nacional, porque nós temos treinadores e treinadoras. Porque aí na escola jogam rapazes e raparigas. O nosso grande avanço foi esse. Não é agora que o futebol feminino começou a emergir. Não. Quando abriu uma escola era mesmo rapazes e raparigas podiam jogar. Uma escola onde rapazes e raparigas podiam jogar juntos. Mais de 7 jogadores na diáspora, fora. Inclusive o Futebol Clube do Porto, há 2 anos fomos ao Porto, eu levei 2 atletas, a experiência no Porto e Braga, porque viram o trabalho que a gente está a desenvolver. Então, é obra. Abrimos agora o escalão de sênior porque, penso eu, é meu pensamento, que patrocínio muitas vezes é fachada. A nossa grande esperança são os nossos ativos, os jogadores. Então é preciso dar-lhes montra. Por isso é que eu luto, se mato quando alguém tenta roubar jogador do Nacional. Luto mesmo. Porque para nós, eles são as nossas únicas esperanças. E no decorrer da formação, a gente vai incutindo na mente deles para que eles percebam que se eu tiver que sair do Nacional, o Nacional tem que ganhar. Não se trata de Evanir, não se trata de presidente Evanir, mas se trata de Nacional de Benguela. E eu sei, tenho noção, eu vou sair daqui a 3 anos, tenho noção que muitas coisas que nós criamos agora, nós seremos nós a nos beneficiarmos. Mas se for o Nacional, para nós será a maior felicidade. Queremos deixar um legado. Não é sobre o presente. Para mim será sempre sobre o futuro. Eu focou um pouquinho nos títulos que ganhou com as classes de base, né, agora, na formação. Isso, acredito que vai ser inevitável. Toda essa geração vai chegar com uma qualidade aos séniores. Sim. Mais cedo ou mais tarde, Nacional estará no girabola. Sério, a equipa que ganhou, e nós temos tido muitos problemas com os outros clubes. Nós temos uma política. Não pedimos jogador emprestado. Não pedimos. Recebemos jogadores de todos, mas é para vir para ficar do Nacional. Para vir para ficar do Nacional, é futebol, vem.
mas nós não pedimos jogador emprestado em todas as modalidades. Não pedimos jogador emprestado. A nossa equipa de juvenil que ganhou o campeonato o ano passado, 70% entraram no clube com 7 anos. Eu lhes encontrei no clube. Mano. A nossa equipa que jogou ontem, o Nacional está a jogar agora a segunda divisão. Sim. E jogamos ontem com os jovens de hoje do Mochico. Graças a Deus ganhamos 5 bolas a 1. A nossa equipa titular, 5 são da formação do Nacional. 5. E dos 20, ainda estavam 4 no banco. Para mim, é isso. Para mim, a vitória é essa. O processo. Se eu me... como posso dizer? Se eu apuro para o campeonato nacional, quem vão são as pessoas que se apuraram. É meritocracia, é prêmio. Ao passo que os outros se apuram para o campeonato nacional, vamos reforçar, vamos buscar jogador no João, no Fernando, no Beltrano, no Cicrano. Quando voltarem, aquele que você abdicou, vai voltar no teu clube? Não. Então, eu procuro ser sempre muito justo. Procuro ser sempre muito, muito, muito justo com os jogadores, com os pais, com os outros colegas. Procuro ser muito justo. É esse o lema do Nacional. Esse é mesmo o lema. Isso é inegociável. No sábado, nós perdemos falta de comparência no nosso campo. Porque o meu colega que alinha o campo, não sei o que é que fez, chegou, começou a alinhar o campo tarde e os árbitros já estavam. Seu árbitro, o tempo já passou do jogo já. Eu podia negociar, mas como nós somos os principais críticos da associação, críticos no bom sentido, né? Quando as coisas não andam bem, mano, marca falta de comparência. Ô César, fizeste o nosso clube ser humilhado, vais assumir a responsabilidade. Yeah. Então a gente procura ser sempre muito justo, nada de diminuir a idade. O jogador iniciado tem que jogar com a bola número 4. O jogador não pode ir para o campo sem comer. O jogador tem que ter sempre lanche depois do jogo. Se não é para dar dignidade nos atletas, então que não entre na competição. Nós estamos a jogar a segunda divisão com muita dificuldade. Nem todos os atletas têm salário. Confesso aqui, infelizmente, por nós não termos. Mas quando vamos jogar, ficam nos melhores hotéis da cidade que a gente vai jogar. Comem as melhores comidas da cidade em que a gente vai jogar. Quando estão aqui em Benguela, não devem nada a ninguém. Tem pequeno almoço depois do treino. O que o treinador pedir na véspera do jogo é entregue. Mas quando chega mesmo no dinheiro, pai. Yeah. Saindo um bocadinho do nacional em si, falando do futebol angolano, né, de uma forma mais abrangente, na época de 2022, 2023, Benguela tinha 4 equipas no Girabola. Académica, Sporting, Isaac e Williette. A minha pergunta é como é que como é que compara o futebol de Benguela em relação ao resto do país? Benguela é a segunda melhor cidade. Continua a ser a segunda melhor cidade. Pronto, uma opinião, né? Sim. Continua a ser a segunda melhor cidade depois de Luanda. E Luanda ganha por causa das condições econômicas, né? Os clubes com maior poderios econômicos estão em Luanda. O leste agora começa... Pronto, alguns experts dizem que o leste está... Mas para mim aquilo é
é por causa mesmo das duas equipas que também, por força de terem um patrocínio do Estado, conseguirem congregar as melhores condições e consequentemente, os melhores atletas, mas é aquilo que eu disse e reitero aqui a pergunta que vocês fizeram no convidado anterior, que é o Márcio. Essa pergunta é ambígua. Estás a ver? Se for em termos de resultado, o quê? Sênior? Formação? Estás a ver? Então é meio complicado. Se forem sênior e falamos de resultados desportivos, porque para mim o futebol eu avalio muito mais do que o resultado desportivo. Desculpa lá, com todo o respeito a todos, para mim futebol é muito mais do que o resultado desportivo. Para mim, de nada interessa eu ganhar 10 campeonatos se a ambulância ainda não for obrigatório no campeonato de formação. De nada me adianta ganhar 10 campeonatos se os meninos iniciados ainda jogarem com bola número 5. De nada me adianta ganhar 10 campeonatos se para eu na formação protestar um jogo eu tenho que pagar 20 mil kwanzas, quando eu sei que existem clubes que para jogar é bater porta nos vizinhos. Pô, então eu, nacional, que tenho condições, vou tirar mesmo o jogador dele porque ele nunca vai ter 20 mil kwanzas para ir protestar. Tá a entender? Então, são coisas que eu acho que devem mudar no futebol. Por quê? Porque o futebol é um veículo para inclusão social, o futebol é um veículo para paz, é um veículo para amor ao próximo, mas infelizmente no nosso país o futebol é dos maiores caminhos para a confusão. Infelizmente, isso é facto. Devia ser o veículo para a inclusão, para amor ao próximo, para a pacificação, para a congregação das culturas, das sociedades, dos grupos. Mas, infelizmente, neste momento o futebol de Angola desagrega. Este é o facto. Esta é a pura realidade. Então, voltando à pergunta, para nós Benguela continua a ser o foco, depois de Luanda. Mas Luanda só chega a Benguela ou ganha a Benguela porque é lá onde estão os clubes com maior valor econômico e é algo que eu também defendo. Toda a gente aqui quer ajudar a sua família. E se você tiver que sair do Nacional para ir para o Fortaleza porque vai ter melhores condições, é claro, desde que cumpra com aquilo que são os normativos legais, terás a nossa bênção. Será sempre o atleta, será sempre cada um tentar criar melhores condições para a sua família. Isso a gente nunca vai descartar. Nunca, nunca. E nunca vamos lutar para prejudicar ninguém. Nós somos mesmo diferentes. Por isso é que somos mesmo nação. Yeah. Somos mesmo. Não é arrogância, irmão. Não. Yeah, não é arrogância. São fatos. Nós somos, não, são factos mesmo. Somos mesmo diferentes. Somos poucos. Por isso é que somos o único clube que tem campo na cidade. O resto, os coqueiros, aquilo é do Estado. Está a entender? Está a entender? Com uma posição geográfica, as pessoas do hotel estão a assistir jogo. Sou nacional. Sou nacional. Yeah. Ainda falando sou nacional, há um evento de alguns anos que envolveu o regresso do Aqua para encerrar a carreira. A carreira. Oficialmente. Como é que surgiu essa ideia e como é que foi vamos dizer, a reação de toda a massa associativa do Nacional? Como é que foi isso? Se pudesse aqui partilhar connosco. É o mestre. E digo mais uma vez, para nós, futebol não é resultado desportivo. Precisamos muito e queremos ganhar. Mas para nós, no final do dia, é que cada pessoa, cada filho do Nacional se sinta que foi valorizado. O Aqua é embaixador do Clube Nacional de Benguela. O Aqua é daquelas pessoas que, antes de eu sonhar ser presidente do Nacional, eu já fiz uma passeata em prol do Aqua para ajudarem a angariar dinheiro para o Aqua. Por tudo quanto ele fez
pelo país, porque o Aquá transcende o nacional. O Aquá, para mim, está a nível de valorosos angolanos, como Pedro Garcia, como Jean-Jacques da Conceição, como Odete Tavares e outros valorosos angolanos que no momento difíceis, ou que em momentos difíceis souberam dar alegria a esse povo maravilhoso. Então, essas pessoas nós devíamos agradecer-lhes todos os dias. E não há dinheiro que paga isso. Esses agradecimentos são feitos com homenagens. Esses agradecimentos são feitos com Aquá, eu te amo. Aquá, obrigado. Garcia, obrigado. Odete Tavares, obrigado. Jean-Jacques da Conceição, obrigado. Que são adjetivos que o dinheiro não compra. Então, eu desafiei o Aquá. Vamos pôr teu nome no recorde Guinness. E porque o Aquá é um Cristiano Ronaldo da Angola. O Aquá nunca para de treinar. O Aquá nunca para de treinar. Ele é um verdadeiro exemplo, ou é o lembrete de resiliência por tudo quanto passou, por tudo quanto viveu injustamente, que eu considero injustamente, porque o que o Aquá fez por esse país não havia necessidade dele passar o que passou. Então, Aquá, você vai ser feliz porque felizmente ele ama o nacional. E nós temos dito, nós fizemos algo. Podemos não ter o elogio de ninguém, mas se a nossa amada nos elogiar, eu sou o rei. Não é verdade? Então, Aquá, você é o rei, porque o teu clube te ama, porque o teu clube te homenageou, porque o teu clube te honrou. E ele, como ama mesmo o nacional, se presenteou, vou jogar. Veio e fizemos aquela grande festa, onde não teve em causa o resultado, mas sim, mais um filho a elogiar este grande clube, ou esta grande nação, que é o Nacional de Benguela. Neste momento, pronto, já muito realizou até agora, sei que ainda falta muita coisa para fazer no Nacional de Benguela. Neste momento, qual é o seu grande sonho para o Nacional de Benguela? O meu grande sonho para o Nacional de Benguela é eu não dormir e pensar por mim vou pagar como? O ordenado das pessoas. Esse é o meu grande sonho. O meu grande sonho é cada um dos miúdos aí no Nacional de Benguela estar ciente que quando eu atingir o escalão de sénior, eu vou ter o meu ordenado. O meu grande sonho neste momento é poder dar um lanche para todos os escalões depois do treino. Não só depois do jogo, como a gente faz, mas sim depois do treino todos os dias. É o meu grande sonho. O meu grande sonho é fazer com que cada um destes meninos que fazem parte do Nacional se orgulhem do clube em que eles estão inseridos. Eles, por si só, já se orgulham porque eles sabem o quanto a gente faz. Prontos. Mas tenho que compreender e aceito, tenho essa grandeza e essa humildade de aceitar que o que falta no Nacional transcende a minha realidade econômica. Não consigo mais. Chegou a altura de todos os filhos do Nacional, todos aqueles que amam o Nacional, o país, o próprio governo, porque eu não estou a falar de nacional, não é sobre nacional. O que a gente está a fazer aí não é sobre nacional, não é sobre Evanir, é sobre o país, é futuro. Vocês precisam de ver aquilo.
Nós vamos ter que voltar para Benguela. Sim. Vocês precisam de ir ver aquilo. Precisam mesmo, manos. E vocês vão dizer, pô, Ivani, sem palavras. Precisam mesmo de ver aquilo. É muito lindo. É mesmo muito lindo ver um clube que, com todas as dificuldades que o Nacional passa, com todos os avanços e recuos, uma organização daquele nível. Cada disciplina dos miúdos. Os miúdos a cantarem em uníssono o hino nacional. Todos, mais de 6 nacionalidades aí, a cantarem orgulhosamente o Angola Avante. Então, podem falar mesmo tudo, já somos os maiores. Nada, somos mesmo os maiores. Desculpem, somos mesmo os maiores. Juro por Deus. E eu tenho orgulho, porque aquilo tudo foi concebido por nós. Cada ideia. A nossa grande alegria é, se a gente tiver 50 miúdos, somos os mais felizes do mundo. Hoje nós temos mais de 1000 miúdos. Quer dizer que nós estamos a contribuir para a concretização do sonho de mais de 1000 miúdos da comunidade. Estamos a impactar positivamente na vida de mais de 1000 miúdos, de várias gerações, vários credos religiosos, várias tonalidades de pele, de raça, de extrato social. Mas estamos a uni-los todos em prol desse elefante aqui, do maior do mundo. Então isso é que nos faz não desistir. Isso é que nos dá esperança de que vai chegar. Podemos não estar nós, e nós estaremos preocupados conosco. Para nós será a felicidade de vermos o Nacional a brilhar, a se apresentar ao mundo. Mas não com as dificuldades que passamos hoje. Que, essa semana não temos 200 mil para gastar no transporte. Vamos ver Yassi e o presidente vai aumentar com o carro dele. Que o presidente tem que acordar 6 horas porque tem que ajudar a levar os atletas nos mais diversos campos, porque nós realizamos 8 jogos por semana. Eu não sei se tem clube. 8 jogos de futebol. Já devem imaginar qual é essa logística. Você não tem transporte, mas tens 3 jogos às 7h30. Muitas vezes um no Lubito, outro na Bahia. Você quer se dividir. Está a entender? Por isso é que eu me sinto orgulhoso da minha equipa. E é uma honra trabalhar com pessoas mais inteligentes do que nós. Tudo se torna mais fácil. Com pessoas mais comprometidas do que nós. Com pessoas que dão tudo pelo clube. Com pessoas que amam o clube. E é o primeiro segredo para o sucesso. Tu não precisas ter cientificidade. Eu antes, quando eu fiquei dirigente, presidente, eu não tinha nenhuma formação. Eu só tinha uma coisa, eu sou líder. O líder tem que perguntar, dormiste bem? O teu filho passou bem a noite? Vamos à luta. São 12 horas, você tem que comer. É dia 30, você tem que ter salário. Isso não precisa ter curso. E eu, quando entrei, não tinha nenhum curso. Depois disso é que me inscrevi na academia da Federação Portuguesa de Futebol e faço os cursos todos lá, marketing, dirigismo desportivo, organização de eventos, saber sobre estatuto de transferência. Porque se você não tem isso, te comem. Mesmo com isso já te comem.
Está a ver? Hoje me sinto um dirigente com manancial desportivo para discutir com qualquer uma pessoa. Com factos, com artigos, não é com achismo. Com factos, com artigos, com porquês. Mesmo pobres, nós, nenhuma instituição vem brincar conosco. Não. Porque nós somos organizados. Somos. Somos mesmo organizados. Porque decidimos isso assim. Porque se nós não temos dinheiro, nós temos que estar capacitados de várias virtudes, porque senão não vamos conseguir ter êxito. Então, uma das grandes virtudes é mesmo essa organização. Não é fácil, mas graças a Deus nós temos recebido até solicitações de clubes de girabola para darmos formação de organização, para darmos mentoria de como termos os clubes organizados. E quando falo organização, não estamos a falar só de sênior. Está a falar de um clube com pobre, com mais de 1.200 atletas, mas todos eles já treinaram com equipamento uniforme. E se calhar eu falo de 1.000 e tal atletas, vocês estão a pensar, aquele treino deve ser uma sambuangueira, cada pessoa vem com a camisola dele de casa. Não. Todos uniformes. Aliás, só no ato da inscrição, o clube já te dá um equipamento. No ato da inscrição. E aquele equipamento é obrigatório se fazer presente na altura do treino. Treinamos em média cada período com no máximo 300 crianças. Com 70 bolas. Bolas número 4. Bolas número 3 para os meninos que têm 4 anos. E quando estes meninos, e eu tenho dito a essa geração atual de 17, 18 anos, que esses meninos de 5 anos vão ser mais craques do que vocês. Porque quando eles tiverem a vossa idade, têm a idade desportiva muito mais alta do que a vossa. Yeah. Começaram mais cedo. Começaram mais cedo. Sim. E a gente trabalha assim, nós temos equipa A e equipa B. Quem são os da equipa A? Os da equipa A são aqueles que estão na última época do determinado escalão. Quem é a equipa B? A equipa B é aqueles que estão na primeira época do determinado escalão ou ainda não têm idade, mas que tem maturação desportiva que já dá para jogar na equipa B. Mas aquele menino que não tem idade da equipa A, mas o treinador acha que tem maturação desportiva para a equipa A, então ele lhe puxa. A equipa A é que manda. Se mete as crianças que acha que tem qualidade, tanto mais que esse menino que nós estamos a falar, o Xande, é da Seleção Nacional Sub-17, vai agora até da Seleção Nacional Sub-17. Ele só tem 16 anos, mas já é sênior. Por quê? Porque o treinador acha que tem competência desportiva para fazer parte desta equipa. Mas não podemos tirar um jogador com idade de última época de júnior para ir jogar júnior B, porque estará a tapar o lugar daquele miúdo que estaria a se potenciar para ir com maturação desportiva na última época de júnior. Okay. Aqui, acho que só para fechar, tem alguma mensagem especial para os adeptos nacionais, ou seja, a nação? A nação alvinegra, chama-se a nação alvinegra. Alvinegra por quê? Porque é um clube que tanto os negros como os pretos podem jogar juntos. Não há racismo, não há nada. Onde a multiculturalidade se faz sentir. Então, por isso é que é preto e branco. Foi assim que se formou o Nacional. O Nacional, os fundadores do Nacional antes fundaram o Sporting de Benguela. Okay. O Sporting é mais velho do que o Nacional. E os fundadores do Nacional antes fundaram o Sporting. Mas depois houve uma briga e os fundadores do Nacional saíram para vi fundar uma outra equipa e queriam pôr também Sporting. Como não podiam ter 2 Sportings, então fundaram o Sport Clube Portugal de Benguela. O Nacional antes chamava Sport Clube Portugal de Benguela, mas com uma particularidade. Um clube
onde os brancos e os pretos, porque naquela altura no Sporting só jogavam brancos, por causa do racismo. Então eles fundaram um clube onde tanto os brancos como os pretos podiam jogar juntos. Aí a razão das listas pretas e brancas do Nacional de Benguela. Então, para todos os adeptos e sócios do Nacional de Benguela, é a minha mensagem de sempre. Sozinhos estaremos condenados ao fracasso. E quem ama o Nacional de Benguela de verdade, que venha, por favor. Venham nos ajudar. Não conseguimos mais. Venham nos ajudar. Respeitem o processo, por favor. É a outra grande mensagem. Estes meninos que estão aí a jogar a segunda divisão ainda têm 16, 17, 18 anos. Nós queremos fazer uma equipa forte, sempre pensando no futuro. Mas é preciso respeitar o processo. O Nacional de Benguela não tem dinheiro para ir contratar o A ou o B. Por isso, a nossa prata de casa será sempre ou jogará sempre um papel superlativo naquilo que são os nossos pensamentos no que diz respeito à formação de um clube forte. Estamos a investir em treinadores, estamos a investir em material de trabalho, estamos a investir em motivação. E isso tudo vai se traduzir no maior crescimento desportivo dos atletas que estão a vir da nossa cantera. E não se esqueçam, é tudo pelo Nacional, caros adeptos. Tudo pelo Nacional. Sempre será pelo Nacional, sempre. Por isso é que a gente luta, a gente se mata, a gente se humilha para salvaguardar o Jamba do Sul. Tá? Muito obrigado. Nada, nós é que agradecemos, presidente. Obrigado pela sua presença, pelo tempo dispensado. Foi um prazer ter-lhe aqui. Muito obrigado. Ao pessoal que está lá em casa, obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Podcast_Prodesporto, tanto para o Instagram como para o TikTok. Prodesporto apenas para o Twitter ou X, como preferir. Subscrevam também o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. E serão notificados sempre que nós tivermos conteúdo novo. Estamos também no Spotify, sigam-nos por lá. Podem ouvir as nossas conversas lá, caso não possam ver, né, o vídeo no YouTube. Então é isso. Muito obrigado, um abraço, estamos juntos, até a próxima semana. Se é hambúrguer que tu queres, escolhe a amarelinha. Se é faíta que preferes, escolhe a amarelinha. Se cachorro ou bifana são mais a tua praia, não haia, manda vir a amarelinha. Amarelinha Burgers da melhor qualidade, conceito de comida noutra realidade. Se a fome bate a porta, ponham-me a ligar e entregam nos arredores e dentro da cidade. Liga para nós para os melhores cachorros, hambúrgueres, bifanas e faítas da cidade. 923-567288 e 923-324897. Entregas ao domicílio.